Cumprimento a você com a paz do Senhor, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te guie sempre, pela sua atenção, pelo seu carinho em nos acompanhar neste canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Nilson, da Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico, aqui em São Paulo. E é uma alegria imensa estar junto com você para mais uma reflexão. Você que não conhece o canal, esse canal é voltado para reflexões bíblicas. E a intenção sempre é mostrar para a sociedade que a Bíblia é um livro que tem princípios bíblicos, toda ela tem princípios bíblicos, e nós temos que tomar posse, aproveitar da melhor maneira possível para que temos uma vida com mais discernimento, uma vida com valores que realmente nos ensinem a valorizar a vida, e vamos caminhando e vamos prosseguindo aí pela graça de Deus. Para você que não me conhece, sabe, eu estou com esse canal aqui já há algum tempo e eu venho estudando também, eu venho trabalhando sobre alguns textos e eu acabei de meditar. O último vídeo que Deus me deu para compartilhar com você foi sobre Eliseu ter ferido, né, um exército, né, de cegueira. Não que Eliseu tenha ferido, ele orou, Deus agiu. E todo esse conteúdo, esse contexto, você tem os vídeos aí à disposição, né, se você sentir no coração, tá bom? Então, esse é o projeto. É um texto longo e eu não quis usar um único vídeo para poder trabalhar, senão ia ficar muito cansativo. Então, eu dividi em vídeos o texto e viemos aí trabalhando bases, princípios para a nossa meditação. E agora, pela graça de Deus, continuando aqui no segundo livro de Reis, eu pretendo aqui, eu pretendo entrar, né, no texto sobre o milagre do azeite. Isso é segundo Reis, capítulo 4. Eu vou ler todo o texto, mas eu vou trabalhar por partes, tá bom? Um outro texto, um outro estudo, embora seja o mesmo livro. E eu quero trabalhar por partes, eu quero contar, ter a honra aí da sua atenção, para poder trabalhar, para poder aí desenvolver aí princípios, tá bom? E que Deus te abençoe muito, muito por você ter assistido, ter acompanhado. Obrigado pelas mensagens de apoio, muito obrigado mesmo, de coração. E eu conto com o seu apoio, né? Você que se inscreveu, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho de ter a sua inscrição. E você que não se inscreveu ainda, eu conto com o seu apoio. Conto com o seu apoio para que você venha se inscrever, para que você venha compartilhar, claro, desde que esteja no teu coração, tá? Desde que esteja no teu coração. E que seja útil para você, que seja proveitoso, tá? Mas eu quero orar com você. Antes de ler a palavra do Senhor, eu vou ler todo o texto, mas não vou trabalhá-lo todo. Eu vou ler todo o texto, mas eu vou trabalhar por partes, tá bom? E eu quero fazer uma oração e que Deus venha fazer uma obra linda aí em nossas vidas. Amado Deus de poder e glória, Pai bendito, Criador dos céus e da terra, o único que é digno de receber todo louvor, adoração, toda honra e toda glória. É com imensa alegria que aqui estou, ó Deus Altíssimo, juntamente com este irmão, com esta irmã, com este cidadão, esta cidadã, este jovem, esta jovem, meu Deus, na finalidade, ó Pai, de meditar na sua palavra. Grande Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais uma oportunidade para refletirmos, para meditarmos. Meu Deus, obrigado por teu amor. Obrigado, ó Deus, pelas provisões. Meu Deus Altíssimo, peço perdão dos nossos pecados, falhas, iniquidades, fraquezas, limitações. Me purifique, me lave, ó Pai. Me lave de toda imundície. Me lave, ó Pai, de toda imundície, de todo mal, Senhor, espiritual. Meu Deus Altíssimo, eu peço mesmo para esta preciosa vida que está orando junto comigo ou que está ouvindo a oração. Ó Deus, que todo o peso caia por terra e que a nossa alma tenha leveza de espírito para continuar caminhando, porque só o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Meu Deus Altíssimo, que tudo que vem impedir, ó Pai, na meditação da sua palavra, que seja posto por terra, que seja
posto por terra no poder do teu nome, no poder do teu nome, que seja eliminado todo o mal pelo poder, ó Pai, da sua graça, e que a tua palavra fale aos nossos corações. Eu lhe peço encarecidamente, eu lhe peço, fale comigo, fale conosco, porque somente tu tens as palavras de vida eterna, meu Deus. Somente tu tens as palavras de vida eterna. Que o teu nome seja glorificado em minha vida, em nossas vidas. Amado Deus, amado Senhor, glórias a Deus. Ó Pai, e que essa vida seja edificada e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Amém. Como eu havia dito antes, estarei lendo 2 Reis, capítulo 4. Lerei do versículo 1 até encerrar aí, né, a palavra, né, a passagem, até o versículo 7. Tá bom? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos trabalhar aqui, né, dentro de um direcionamento dado por Deus, sobre a importância de depender, sobre a importância de saber contar, com quem a gente pode contar. Isso é muito importante. Porque o ser humano não nasceu para ser uma ilha. O ser humano, ele é um indivíduo. Ou seja, Deus te fez e não tem e não haverá outro igual a você. Você tem as suas digitais, mas com suas particularidades, com seus dons, com seus valores, você pode abençoar outra pessoa. E outra pessoa pode te abençoar. Portanto, nos completamos. Nós nascemos para nos completar. E com todos os dons, características, qualidades, Deus é engrandecido. Como diz a palavra, nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, em Cristo, nós temos que abençoar, edificar a vida de um para com os outros. E todos estamos sujeitos a viver fatalidades, situações adversas que nos afligem de tal forma que nós não sabemos como lidar. E essa mulher passou por uma situação muito difícil, uma situação triste, uma situação desagradável, mas ninguém está isento de passar por situações. Ninguém está isento de passar por dificuldades. E aqui nós lemos uma experiência. Eu vou trabalhar aqui, né, até o versículo 3. Até o versículo 3. E em outro vídeo, se Deus permitir, nós vamos dar sequência. Eu conto com o seu apoio, conto aí com a sua atenção, tá bom? Uma mulher, né, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi se dirigir a Eliseu. Ela foi até ele, levando uma notícia muito triste, uma notícia muito pesada, uma notícia assim que desestrutura famílias, desestrutura amigos, algo extremamente pesado, insuportável de lidar. Ou seja, o esposo dela havia falecido, morreu. Era um homem temente ao Senhor, e quando se fala em temer a Deus, não era questão de medo,
Se tratava de um homem reverente, um homem cuidadoso com as coisas de Deus, um homem zeloso pelas coisas de Deus, um homem que respeitava os valores de Deus. E ele partiu. Então não era um homem que tinha medo, um homem que valorizava a pessoa de Deus e os seus valores. E veio um credor, né, para querer levar seus filhos. Aí eu pergunto para você, homem, mulher, mãe, pai, qual é o maior tesouro, qual é o maior bem de uma mãe? Os filhos. Né? Nada, não tem ouro, prata, não tem posses, não tem nada que vinha a ser comparado a filhos. Né? A mãe que tem seus filhos, ela, em sã consciência, na condição de mãe, ela não coloca nada acima dos filhos. E essa mulher, além de perder o marido, ela ainda teve a ameaça de ter os seus 2 filhos para serem levados como escravos. Mas aí vem a pergunta, mas se ela devia, ela não deveria pagar? Ela não tinha uma dívida alta? Pelo que nós lemos no texto, a dívida dela era alta. Era alta, não era uma dívida qualquer, não era qualquer trocado que ia pagar a dívida dela. E era uma situação muito difícil, né? Para um credor vir e ameaçar levar os filhos, a gente observa que não era uma situação fácil de lidar, não era qualquer valor que ela devia. E eu vou falar em outro vídeo, se Deus permitir, sobre o valor do azeite. O valor do azeite hoje tem seu valor, mas eu quero falar um pouquinho aqui no outro vídeo sobre o grande valor do azeite, porque eu quero tratar aqui de outras situações e eu não quero ser pesado, eu não quero ser maçante, desgastar você com tantas informações, tá bom? Então eu quero falar um pouquinho aqui sobre o comportamento desta mulher. E ela estava numa pressão terrível. Ela estava lidando com o luto, né? Ela tinha perdido o marido, as dívidas ficaram, e ela tinha aí ainda a ameaça de perder os filhos para o credor. A questão que eu quero aqui, meu querido, falar com você, minha querida, tratar com você, é que até era comum, a Torá, né, a lei, ela permitia que se trabalhasse por um tempo até pagar as dívidas. Né? Nós temos aí exemplos de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, de partes da Bíblia. A palavra fala, ensina que era normal as pessoas trabalharem até quitar suas dívidas. Eu estou resumindo aqui porque a proposta é trazer a mensagem, não entrar tanto em detalhes. Mas eu digo para você que era comum, mas não de fazer das pessoas escravas até o fim da vida. Não, era até pagar a dívida. E, nesse tempo, em relação a essa mulher, havia uma prática assim abusiva. Havia uma situação abusiva e ninguém detinha, sabe, essa prática. Infelizmente, né, já naquele tempo já havia formas abusivas de tratar aí as pessoas, aí, tratar seus clientes. Enfim, essa mulher estava numa situação muito, mas muito, muito delicada, muito triste. Só que eu quero aqui conversar com você sobre uma coisa. Ela estava sim numa situação delicada, mas ela não ficou sozinha com a situação. O que ela fez aqui? Ela se dirigiu, ela foi falar com Eliseu. Com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Está aí. Situação nada fácil, não é? E eu vejo algo muito importante nesse ponto. Ela foi procurar a Eliseu. Ela foi conversar com Eliseu. Nós lemos aqui todo o texto. Nós vamos trabalhar todo o texto, se Deus assim permitir, em outros vídeos. Mas veja aqui a importância de se saber procurar a quem ajudar. Essa mulher, ela acertou em cheio numa atitude. E eu quero aqui observar, aprender junto com você um detalhe. A situação, por mais difícil que seja, não precisa se tornar ainda mais difícil. Não precisa se tornar ainda mais complicada. Nós precisamos agir com discernimento, sabedoria, para que nós possamos, pelo menos, não complicar o que já está complicado. Não tornar mais difícil o que já está difícil. Ela foi procurar Eliseu. A quem você tem procurado?
Porque é importante dividir. É importante colocar as situações. É importante você saber com quem você conta. E muitas pessoas se encontram em situações delicadas, não como estas, mas em situações dolorosas, situações pesadas, situações difíceis mesmo, né? Só que ela vai dividir, mas divide com a pessoa errada. Divide com pessoas que realmente não vão colaborar com nada. E olhe lá se não complicar ainda mais. E para quem que essa mulher foi conversar? Com quem ela foi dividir a situação? Com ninguém mais e ninguém menos que o profeta Eliseu. Profeta, o homem que recebia a mensagem, a palavra de Deus e transmitia ao povo, transmitia ao rei e transmitia a alguém que estaria precisando de uma palavra, de uma orientação. Ela procurou alguém que tinha Deus. Ela procurou alguém que temia a Deus. Ela procurou alguém que realmente traria uma palavra de Deus, algo da parte de Deus, porque essa mulher, ela não precisava, ela não podia contar com nada além do que Deus poderia proporcionar. Não havia ninguém e nada que poderia solucionar os problemas dela. Ela não poderia contar com nada dessa terra, com os valores dessa terra. Ela tinha que contar, ela precisava de um sobrenatural. E aí está a questão. Muitas vezes a dívida é algo físico, é algo financeiro, mas em toda a vida tem o seu cunho espiritual, tem as suas questões espirituais. A crise financeira, ela tem lá a tua questão espiritual. Pessoas que têm problemas espirituais em não administrar suas dívidas, não buscam a direção de Deus, são acometidas pelo mal, estão perturbadas espiritualmente e não conseguem administrar suas dívidas, não conseguem administrar suas contas. E aí ainda procuram pessoas que não vão acrescentar, que não vão agregar absolutamente nada. Com quem você tem contado? Com quem você tem contado? Isso é importante. Saber com quem vai se contar é importante. Saber com quem vai se abrir é importante. E essa mulher procurou Eliseu. Claro que dentro do que nós lemos, ele utilizou um método nada comum, nada normal para uma mulher que estava passando pelo problema que passou, por um problema de dívidas, um problema em que envolvia até os filhos, tendo aí a ameaça de perdê-los para o credor como escravos. Então a situação era difícil e Eliseu deu uma estratégia nada comum. E nós vamos ver depois o que vai acontecer, né? Então veja, ela teve a grande sabedoria. Com quem contar? Com quem contar? Ela contou com as pessoas certas, ou melhor, com a pessoa certa. Ela contou com Eliseu, homem de Deus. E isso mudou a história da vida dela. Mudou. Mas também eu quero aqui falar com você sobre um outro problema. Pessoas que vivem crises terríveis, ou até problemas solucionáveis que se tornam insolucionáveis. Problemas que tinham jeito e que passam a não ter jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas se fecham. Tem aquelas pessoas que se abrem com as pessoas erradas. E tem aquelas, né, que se fecham, se bloqueiam. E aí pega uma depressão, deixa a ansiedade tomar conta e vão morrendo aos poucos. As pessoas não morrem literalmente do nada. Elas vão morrendo em vida aos poucos. Pessoas que estão numa situação tão triste, outras que até infelizmente já morreram antes da hora. Por quê? Preferiram abraçar o problema e morrerem abraçadas com o problema. Essa mulher, olhando para a situação dela, humanamente falando, não tinha como. Não tinha como ela resolver esse problema. Que dinheiro? Com que dinheiro? Se ela tivesse condições financeiras, ela teria resolvido, não teria nem procurado o profeta Eliseu. Engraçado que ela não foi pedir dinheiro para Eliseu. Ela foi contar, ela foi dividir uma situação. Então, você analisa uma situação muito importante. Uma situação assim que a gente para pensar sobre a importância de saber dividir. Com quem dividir? A importância de não morrer
com aquela situação. E se você quer se abrir, e se você quer dividir, mas não sabe com quem contar, porque você só vê pessoas inconfiáveis, pessoas que vão contar o seu problema para todo mundo depois, você não tem confiança com quem se abrir, eu peço a você, ore a Deus. Ore a Deus. Porque Deus abre porta de onde você nem espera, de onde nós nem esperamos. Não importa a dívida que você criou, uma dívida que abalou seu emocional, um problema que abalou seu emocional, e você precisa pôr para fora e não sabe como, e não sabe com quem. Eu peço a você, ore ao Senhor, peça graça a Deus, para que Ele coloque pessoas maduras, que não adianta ter também uma pessoa que ouça você, mas não tem estrutura para ouvir. Tem que ter sim pessoas que saibam ouvir e que tenham estrutura para segurar aquilo e te ajudar e não contar sua vida para as pessoas, ainda que você esteja errado, ainda que você seja a causa do problema. Você precisa de alguém que chore junto com você. Muitas vezes precisamos de alguém que chore junto com a gente, não é? Então ore a Deus, porque Deus quer você bem, porque Deus tem recursos que eu e você nós não conhecemos. É muito importante refletir sobre isso. Pense, não morra antes da hora. Não entregue os pontos. Reflita, ore, diga para Deus, Senhor, eu não aguento mais esse problema. Eu preciso dividir, mas me dê alguém, Senhor. Me dê alguém, me conceda alguém que eu possa conversar, alguém que tenha compromisso com a tua palavra, alguém que preze a oração, alguém que seja responsável para ouvir e guardar, alguém que seja responsável para me aconselhar com palavras, com bases que tem a ver com os teus ensinamentos, Senhor. E o Senhor vai te ouvir. Não há nada na tua vida, não há nada na minha vida que não tenha solução. Tudo tem jeito, tudo tem solução. Só que é o seguinte, duas coisas. Não morrer com o problema, aprenda a dividir. Mas ore a Deus para que pessoas enviadas por Ele venham te acolher, venham te abraçar, venham te ajudar. Ainda que não tenha uma palavra, não tenha uma estratégia, mas só o silêncio dela poderá te ajudar. Não morra com o seu problema. Divida, aprenda a dividir. Não morra antes do tempo. E segundo, procure pessoas que realmente te respeitem. Pessoas que não joguem pedra em você, mas que te abracem e digam, eu não tenho um problema, eu não tenho a solução do problema, mas eu vou buscar junto com você. Vamos buscar a Deus juntos. Vamos buscar o Senhor juntos e vamos encontrar a solução do problema. E aí ela se abre, ela conversa com Eliseu. E sabe uma coisa que eu vejo aqui também, meu querido e minha querida? Uma coisa importante que eu aprendo com ela? Ela foi recorrer ao profeta Eliseu, não foi? Ela foi recorrer ao profeta Eliseu e ela contou que o marido morreu. Ela não foi até o túmulo chorar. Por que você morreu agora? Por que você não esperou pelo menos pagar as dívidas, ou pelo menos uma boa parte delas, e depois você morria? Não. Ela sentiu o luto, mas ela precisou olhar para frente. Ela foi atrás de recursos que realmente pudessem ajudá-las. Recursos que pudessem injetar vida na vida dela. Se ela fosse procurar o marido, os filhos dela teriam sido levados como escravos. Ela não pagaria a dívida e ainda morreria. Porque imagine o desgosto daquela mãe de perder os filhos por causa de dívidas. Ela agiu errado. Ela agiu corretamente. Ela agiu corretamente. Ela não foi para o túmulo. Ela foi procurar o profeta Eliseu. E muita gente não consegue sair de problemas, não consegue se superar. Sabe por quê? Porque fica revirando defunto. Volta para o passado e fica alimentando defunto. Você vai continuar em dívidas com você mesmo. Você vai continuar na mão da ansiedade. Você vai continuar sendo alvo de zombaria. Você vai continuar sendo alvo de lamento. Você vai continuar sendo alvo de vitimismo. Você vai sempre estar na condição de vítima. Por quê?
Recursos mortos não leva ninguém a nada. Nada. Façamos como essa mulher. Vamos buscar um caminho vivo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muita gente, e não conta, fica remoendo. Ah, eu queria que fosse, eu queria que fosse, eu queria que fosse. Não é. Não adianta ficar alimentando o que seria. O que seria não é. Você tem que olhar para os fatos como eles são. O profeta Eliseu estava vivo. E por isso ela foi atrás de Eliseu buscar orientação. Se ela fosse buscar orientação no túmulo, ela iria morrer e os filhos iriam ser levados como escravos para o credor. E as dívidas iam ficar aí. Sejamos sábios. Não fique nessa de, se não fosse isso, se não fosse aquilo. Você errou, já foi. Você permitiu que uma situação se perdesse? Deus é poderoso para resgatar, para trazer de volta. Agora, se não voltar, é tempo de olhar para frente. Muita gente que só fica lamentando de dores, só fica lamentando as perdas. Meu querido, o que passou, passou. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Não adianta ficar buscando recursos mortos. Não adianta ficar alimentando o defunto. Não adianta. Se uma situação já morreu, é hora de buscar a palavra de Deus. Eliseu, não tem como procurar Eliseu. O nosso foco não é Eliseu, o nosso foco é Jesus. Ele venceu a morte e se você clamar por ele, ele vai te ajudar. O Senhor tem recursos novos, o Senhor tem condições, o Senhor tem virtudes, o Senhor tem novidades para poder te dar, para poder te entregar, para você olhar para frente e siga em frente. O que passou, passou. Não fique remoendo o passado. Não busque solução onde não tem solução. Aprenda a tirar lições. Tire lições, mas não morra, não abrace o teu passado, use o teu passado, use a tua experiência para te tornar melhor, não para virar escravo do passado, para você não virar um defunto ambulante, para você não virar um zumbi. Não, Deus não quer isso. A proposta de Deus para com a sua vida não é isso. E muita gente vai buscar a solução do passado, com defuntos do passado. Não vai resolver, meu querido. Deus preparou um caminho novo para você, perceba. Procure por ele. Deixe os mortos no seu lugar. Você um dia, nós um dia vamos descer ao túmulo. Não vai ter mais nada o que fazer. O que você tiver que fazer, faça agora. E você que está vivo, ainda que você esteja na tua pior condição, ainda que você esteja no seu pior momento, você está vivo, você está viva. Busque a ajuda de alguém que possa te ajudar. Busque recursos que dão up, que te levante, que te fortaleça. Não volte para o passado. Não volte para aquilo que não tem mais algo que eu te oferecer. Não fique contando com recursos que antes te ajudaram, mas estão ultrapassados. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um caminho. Deus tem armas novas para você. Deus tem um renovo, uma capacitação para você. Não vá para o túmulo. Busque a Deus. Façamos como Davi. Eu olho para os montes e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E ela se abriu. E a partir de então veio a pergunta do versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Vamos lá? Como posso ajudá-la? Nós lemos o texto todo aqui. E você observou que ela teve vitória. Mas antes da vitória, veio a pergunta: como posso ajudá-la? E essa pergunta continua para mim e para você. Mas antes da pergunta, eu tenho uma informação para dizer. Deus se interessa pela tua causa. Eliseu não virou as costas para aquela mulher. Deu seu jeito.
Você que fez dívidas, não foi? Não foi seu marido? Não fui eu. Dê o seu jeito, faça um empréstimo aí. Se fosse hoje, vá procurar um agiota. E eu vou fazer as minhas coisas e você que se vire com seus problemas. Eliseu não fez isso. Como Deus também não faz. Deus não virou as costas para você. Mas uma pergunta é importante. Eu quero ser ajudado? Você quer ser ajudado, ajudada? Porque a pergunta que Eliseu faz continua. Como posso ajudá-la? Como posso ajudá-lo? Você quer ajuda? Você vê nitidamente que essa mulher, ela precisou de ajuda e acolheu a orientação de Eliseu. Você quer ajuda? Porque muitas vezes Deus está lá à disposição. Eu vim aqui para te ajudar. E sabe o que as pessoas fazem? Fecha o coração para Deus e aí se perde em argumentos. Sabe o que é? É que meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, começa a culpar todo mundo, começa a falar, culpar o governo, começa a culpar esse, culpar vizinho, culpa todo mundo. E no final das contas, o problema continua, a solução não vem, porque a pessoa, ela tem que estar disposta a ser ajudada, não a falar, se perder em argumentos que não vão servir para nada. Eu tenho que ter consciência que há um momento que eu tenho que parar de falar e abrir o coração e receber a ajuda de Deus. Como posso te ajudar? Essa mulher foi ajudada porque ela acolheu o que o profeta Eliseu a orientou. E tem muita gente que se perde em palavras, argumento em cima de argumento, e não chega a lugar nenhum. Chega uma hora que nós temos que ser honestos com a gente mesmo. O problema está aí, é grave. Mas eu quero ser ajudado? Tem jeito, mas eu quero ser ajudado? Eu quero? Porque se eu não quiser ajuda, se você não quiser ajuda, não adianta. Deus pode tudo. Mas tem coisas que Ele vai precisar da tua e da minha autorização para fazer. Porque se eu não der lugar para Deus, nem Deus poderá me ajudar. Sabe por quê? Deus não invade corações. Deus não invade consciência. Eu é que tenho que dar lugar. Eu é que tenho que dizer, eu preciso de ajuda. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você me deixar entrar, eu entrarei, você será comigo e eu cearei com você. Se você me deixar entrar. E tem muita gente que diz, eu quero ajuda, pastor. Eu quero ajuda. Senhor, eu estou aqui. Mas quando Deus vai mexer, não deixa. Não deixa Deus fazer. Deus quer curar a ferida, mas quando Ele vai colocar o remédio, não deixa. Não dói muito. Se é Deus que está aplicando o remédio, se é Deus que está tratando, dê liberdade ao Senhor para tratar da sua ferida, da sua dor. Se Ele está colocando a mão para te ajudar, deixe Ele te ajudar. Porque tem muita gente culpando a Deus. Mas a verdade é que falta muita honestidade da nossa parte. Nós não queremos a ajuda de Deus. Falamos que queremos muitas vezes, mas nós não queremos a ajuda de Deus. E ainda o culpamos pela nossa vida ser difícil como é. E as dívidas vão só se acumulando. Como essa mulher, né, tinha dívidas. E as dívidas vão se acumulando. Os filhos que representam o melhor que você tem vai se perdendo. Os valores vão morrendo. E não é isso que Deus quer. E Deus fica triste porque Ele quer ajudar. Mas as pessoas ficam presas em costumes que não vai servir para nada. Não vão servir para nada. Ficam presas em tradições antigas que não vão ser úteis para nada. A família está morrendo. O casamento está morrendo. Está quase perdendo o emprego. Doenças que nunca se teve passa-se a ter. Porque a pessoa, ela faz uma representação de que quer ajuda, mas quando Deus vai agir, não deixa Deus fazer a obra. Deixe Deus fazer a obra. Vamos ser humildes. Deus tem mudança para mim e para você, para nós. Mas nós temos que ser humildes para entender que os nossos recursos, que a nossa capacitação não serve mais.
de melhor que você possa e eu que possamos ter. Chega um momento que são insuficientes. É só Deus que pode ajudar. Agora, eu quero ser ajudado? Eu quero ser ajudada? É uma situação para se observar. Deus está à disposição. Ele continua à disposição. Enquanto você tiver fôlego de vida, não importa como você esteja, na condição que você esteja, não importa o tamanho da dívida, o Senhor não vem para jogar na tua cara que você é um caloteiro, devedor. Ele vem para te ajudar. Ele quer te ajudar. Você aceita? Nós aceitamos? É muito importante. E aí ele pergunta, diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ela disse nada além de uma vasilha de azeite. Pois bem, parece nada, né? Mas a partir dessa vasilha, houve uma revolução. Uma vasilha de azeite. O que representa o azeite? Já passou um bom tempo, né, desse vídeo. E com a graça de Deus, eu vou falar do azeite. Um pouquinho sobre o azeite no próximo vídeo, se Deus assim permitir. E eu quero a sua ajuda. Eu quero muito que você esteja com a gente para a gente meditar junto. Mas para hoje, para esse momento, para esse vídeo, fica para nós esses princípios. Aprender a depender. Aprender a contar com ajuda. Não perder as oportunidades. Ainda mais diante de situações humanamente insolucionáveis. Você quer ajuda? Maravilha. Amém. Para esse vídeo fica essa palavra. Mas tem mais. No próximo vídeo, ore por mim, tá bom? Eu conto muito com as suas orações. Ore por mim para que eu possa continuar com esse projeto. Você viu que a intenção é meditar na palavra de Deus. Não é tirar vantagem de ninguém. É apenas meditar sobre o valor da palavra de Deus. Sabe por quê? A tua vida tem valor. E vamos falar um pouco disso no próximo vídeo. A tua vida tem valor. Porque o azeite tem valor. E vamos falar sobre isso. Amém? Eu quero orar com você. Vamos fazer uma oração? Graças a Deus. Maravilhoso Deus de misericórdia. Pai bendito, Pai glorioso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Eu quero aqui te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pela tua preciosa palavra no meu coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por mais este momento de meditação. Altíssimo Deus. Altíssimo Deus. Eu quero aqui, ó Pai Altíssimo, nesse momento, ó Pai, interceder por esta pessoa que está endividada em todos os sentidos. Ela tem dívida com ela própria, com ela mesma, porque ela nasceu para fazer diferença. E está bloqueada, ela está travada, ela está totalmente bloqueada, neutralizada. Não sabe o que fazer com tanta dívida. Ela deve a si própria. Ela não consegue se perdoar, ela não consegue sair dessa dívida com ela mesma, não consegue sair dessa mágoa, não consegue sair dessa situação. Meu Deus Altíssimo, essa pessoa que está bloqueada, Senhor, está fechada, não divide com ninguém. Meu Deus, que ela venha dividir, Senhor. A partir de hoje, se ela não dividiu, que ela venha dividir a sua dor. Que ela entre num quarto, que ela venha caminhar, não sei, no momento, no contexto onde ela achar adequado para ela. Que ela venha, Senhor, falar contigo, Senhor, eu estou dividindo contigo. Se for o caso, que tu envie uma pessoa, Senhor Jesus, que possa me ouvir, me ajudar, me orientar. Porque a minha vida tem jeito. A minha vida tem jeito. Tem jeito. O credor quer levar meus filhos. A crise quer levar os meus dons, as minhas características, as minhas qualidades. Meu Deus Altíssimo. Meu Deus, o pior pode ser evitado. O pior pode ser evitado. Eu peço aqui libertação para esta família. Libertação para esta vida. Meu Deus, que ela aprenda a dividir, Senhor. Que ela venha romper com o individualismo e entregar a Ti, Senhor. Entregar a Ti a sua causa. Que haja cura, restauração, Senhor. Libertação, ó Pai. E que essa palavra venha ser edificante para esta vida. Obrigado por tudo. Que ela saiba aproveitar a oportunidade.
O que é que eu posso fazer? O que você tem em casa? Meu Deus Altíssimo, esta vida tem valor, Senhor. Tem grande valor, ó Pai. Meu Deus amado, que haja renovo, Senhor Jesus, e que ela conte para ti, e no momento em que ela se abrir contigo, pedir a sua ajuda, aprender a contar com a tua ajuda, que ela sinta mudança na tua vida, que haja restauração, que haja renovo no poder do teu nome. Obrigado por esta vida, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta preciosa vida, e que todo o peso caia por terra, e que o teu nome seja glorificado em nossos corações. Obrigado. Bendito seja para sempre o teu nome. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado por você nos dar a sua preciosíssima atenção. Não importa o lugar do mundo, o importante é que Deus esteja em todo lugar nos assistindo. Não morra antes do tempo. Não. Não segure sozinho uma carga que você possa dividir com Deus. Eliseu não existe mais, mas Deus é para sempre. Jesus é para sempre. Aprenda a dividir. Conte com a ajuda de Deus. Deus te abençoe. E olha, eu peço o teu apoio. Se inscreva. Se inscreva. Tá? Me dê a sua bênção. Compartilhe. E que seja bênção para você. O meu desejo é que seja edificante para você e para sua família. Um beijo no teu coração. Continue com Deus. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. Não me abandone, não. Um abraço.